2022, um brasileiro pagou R$245 mil num carro elétrico europeu compacto. Hoje, 4 anos depois, aquele mesmo carro vale 92 mil, de acordo com a tabela FIPE. Ele perdeu 153 mil. Isso é o valor de um SUV compacto hoje em dia. Isso não é azar, é uma estratégia. E ela já chegou no Brasil. Mas o que a BYD, a CATL e o governo chinês já estão fazendo com esses carros descartados? E por que isso muda tudo o que você pensa sobre comprar um elétrico? Isso é o que a gente vai destrinchar agora. Vou te contar a história do João. João é engenheiro, 42 anos, de São Paulo. Em 2022, ele fez o que parecia ser a decisão mais inteligente da vida dele. Comprou um BYD Dolphin por R$ 149.800, tecnologia de ponta, bateria Blade, zero emissão. Parecia perfeito. 2 anos depois, o carro do João vale R$ 117.800 na tabela FIPE. Perdeu 21,4%. O Onix Premier do vizinho, comprado no mesmo ano, perdeu 31%. O elétrico do João, nesse caso, segurou melhor o valor. Mas o João teve sorte, porque quem comprou um Peugeot E208 no mesmo ano perdeu 62%. Quem comprou um Volvo XC40 elétrico perdeu 50%. O problema não é o carro. O problema é que ninguém contou para o João que existem 2 mercados de elétrico, o que a China faz e o que a Europa tentou fazer. Quando você compra um elétrico, você não está comprando um carro. Você está comprando uma bateria que tem um carro em volta. E essa bateria tem uma vida útil. A bateria LFP da BYD, a famosa Blade, degrada entre 1,8% e 3% ao ano em uso normal. Em 8 anos, você pode ter perdido até 24% da autonomia original. Isso significa que aquele carro que rodava 400 km com uma carga, agora roda 304. Mas o problema real não é a degradação. O problema real é o que acontece quando a garantia acaba. Fora da garantia de 8 anos, a troca da bateria pode custar mais do que o carro usado vale. Essas imagens são da China. Campos inteiros, dezenas de milhares de elétricos abandonados. Não é distopia, é a realidade de 2023. Os primeiros elétricos em massa chegaram na China entre 2015 e 2017. 8 anos depois, as baterias estão chegando ao fim da garantia. E o Brasil está exatamente 7 a 8 anos atrás dessa curva. O que está acontecendo lá também vai acontecer aqui. Mas aqui está a virada. A China não está ignorando isso. Ela montou uma máquina de guerra para resolver o problema. Uma máquina que vale 78 bilhões de dólares. E entender como essa máquina funciona é entender por que a invasão chinesa no Brasil não é uma guerra de preços, é uma guerra de sistemas. Antes de falar da máquina chinesa, preciso te mostrar onde a gente está no mapa. Toda tecnologia disruptiva segue uma curva. Começa devagar, depois explode e depois estabiliza. É a curva S. E ela explica tudo o que está acontecendo com o elétrico agora. O VHS teve um cemitério de fitas nos anos 90. O DVD teve um cemitério de discos nos anos 2010. O elétrico está tendo o cemitério de baterias agora. Mas aqui está o que os especialistas em inovação sabem e o consumidor comum não sabe. O valor de depreciação não é o fim, é o ponto de entrada. O Goldman Sachs projeta que em 2030 uma bateria de 50 kWh vai custar aproximadamente R$16 mil. Hoje ela custa aproximadamente R$26 mil. Quem comprar um elétrico usado em 2027 e 2028 vai pegar o carro no fundo do vale e surfar a subida. Agora vamos à máquina. No campo da inovação sistemática, existe um princípio chamado idealidade. A ideia é simples. O sistema ideal é aquele que não existe, mas mesmo assim a sua função é realizada. A idealidade aumenta quando não há desperdício, nem custo extra. O lixo vira recurso. A China aplicou esse princípio em escala industrial para as baterias e criou um triângulo que nenhum outro país conseguiu replicar. Quando a bateria cai abaixo de 80% da capacidade original, ela sai do carro, mas não vai para o lixo. Ela vai para uma fazenda solar, para um data center, para um sistema de no-break industrial. Uma bateria que não serve mais para rodar 400 km serve perfeitamente para armazenar energia por mais 5 a 10 anos. Quando a bateria chega ao fim da segunda vida,
aí sim ela é desfeita. Mas não é uma reciclagem comum, é uma mineração urbana. Lítio, cobalto, níquel, manganês, tudo é recuperado. Tudo volta para a linha de produção de novas baterias. A China não compra matéria-prima duas vezes. Ela extrai, usa, recupera e usa de novo. E o terceiro vértice é onde o Brasil entra. Em 2024, a China exportou 436 mil carros elétricos usados, crescimento de 58,5% em um único ano. Rússia, América Latina, Oriente Médio, África, mercados onde a infraestrutura de reciclagem ainda não existe, onde o consumidor ainda não sabe bem o que ele está comprando. E o Brasil está no centro desse mapa. A BYD de Camaçari, na Bahia, começou a produzir em 2025. O objetivo declarado, hub de exportação para toda a América Latina. Agora eu preciso te mostrar porque isso não é uma guerra de empresas. BYD e CATL não são empresas concorrendo com a Fiat e Volkswagen. Elas são nós de um ecossistema. E aqui está a ironia mais cruel dessa história. O Brasil já teve uma resposta para isso. Nos anos 70 e 80, uma empresa brasileira tentou construir exatamente esse ecossistema. Carro elétrico, bateria nacional, infraestrutura própria. O nome dela era Gurgel e ela foi destruída. Não porque o produto era ruim, mas porque era uma empresa tentando competir contra um ecossistema. O mesmo erro que o Brasil está repetindo agora. A China criou um ecossistema onde o carro elétrico nunca morre, ele se transforma. Bateria nova vira carro, carro vira segunda vida, segunda vida vira metal, metal vira bateria nova. Loop fechado. O problema é que o consumidor brasileiro ainda não entrou nesse ecossistema. Ele só está pagando a conta. Até 2030, trocar a bateria de um elétrico vai custar menos do que custa trocar o motor de um carro a gasolina hoje. A bomba relógio tem data de validade. E quem entender isso primeiro vai lucrar. Os outros vão pagar. Mas tem uma história que explica tudo isso desde o começo. Em 2025, 100 mil carros chineses desembarcaram no Brasil, antes do imposto voltar. Não foi sorte. Foi um plano com anos de antecedência. E o próximo capítulo desse plano já tem nome: Camaçari. Clica aqui na tela para ver como eles fizeram isso. E eu te vejo lá.